8h25. Começamos o Liberdade Indotel Rio de Janeiro. Conversar com Fernando Molica, que já está há 5 minutos nos aguardando, mas espero que não cause nenhum mal-estar em nosso relacionamento com esse atraso, Fernando Molica. Não, que isso, Elisa. Bom dia a todos. E de mal-estar já basta o que a gente vai tratar agora entre os poderes, hein? O desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal está gerando cada vez mais desgaste entre os poderes. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, acusou o presidente da República de espalhar mentiras e cancelou aquele encontro que ocorreria entre os chefes dos 3 poderes. O encontro que já tinha sido marcado dias atrás, o presidente da República adoeceu, teve de ser hospitalizado, o encontro foi desmarcado e haveria uma nova data. Só que a data que haveria, pelo jeito, não vai mais ocorrer. O presidente Bolsonaro, durante a live de toda quinta-feira, reagiu e disse que os ministros não podem mais dar peruadas e interferir nos outros poderes. Vamos então ver. O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. Quanto à nota do senhor ministro Fux, é um direito dele fazer a nota. Ele havia me convidado para a reunião de chefe de Estado, sem falar comigo, resolveu decidir. Deixar bem claro, ministro Fux, na minha palavra aqui não tem nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. Zero. Ministro Barroso e ministro Alexandre de Moraes. Os senhores têm que entender que os senhores não são dono do mundo, não são dono da verdade. Os senhores não foram eleitos para decidir o futuro de um povo. Quem foi eleito foi eu e o Congresso brasileiro. Vocês foram eleitos para interpretar a Constituição. É o lugar de vocês. Vocês não podem continuar legislando, dando piruada, interferindo, dizendo o tempo todo que eu ou o parlamento deve ou não deve fazer. Vamos lá, Fernando Molica. Queremos ouvir a sua opinião a respeito do todo desse atrito, mas também chamando atenção para um trecho de uma palavra dita pelo presidente da República, em que ele diz: eu não ataquei o Supremo Tribunal Federal, eu não ataco o STF. E aí, Molica? Bem, ele atacou. É claro que ele atacou, né? Essa declaração dele, como o Fux ontem, o ministro Fux, presidente do STF, deixou claro que um ataque a um ministro é um ataque à instituição. No caso, são ataques a 2 ministros. E o presidente Jair Bolsonaro, lá anos atrás, há poucos anos, também já tinha atacado o Celso de Mello. Enfim, então é um ataque institucional. Ele está atacando. Quando o presidente Jair Bolsonaro, isso é importante sempre ressaltar, a questão não é a defesa do voto impresso ou a não defesa do voto impresso. Isso aí é uma discussão política relevante, tranquila. O problema é quando o presidente Jair Bolsonaro diz que o STF não quer o voto impresso para favorecer o Lula. Quando ele diz, são os mesmos que tiraram lá o prisioneiro para ser candidato, que deixaram o prisioneiro ser candidato. Então, ele diz que o Supremo Tribunal Federal, que o Poder Judiciário brasileiro, está fraudando as eleições. Então isso é muito grave, daí essa reação. E o presidente Jair Bolsonaro adora brigar, é uma característica dele, era assim como deputado, é assim como presidente da República. Ele já brigou com a Argentina, com a Venezuela, ironizou a mulher do presidente francês, já brigou com governadores, já brigou com prefeitos que queriam adotar medidas restritivas, já brigou com a vacina. Ele gosta da briga, porque primeiro que a briga, no estilo político de Jair Bolsonaro, a briga serve para alimentar,
para os seus fãs, enfim, os bolsonaristas, deixar que aqueles seus seguidores, melhor dizendo, fiquem mais em estado de briga, fiquem mais excitados, dispostos a lutar. E, ao mesmo tempo, a briga faz com que grandes problemas nacionais não sejam discutidos. No meio da briga, os jornais hoje estão mais preocupados, claro, com essa briga do que com a CPI, né, com as revelações de irregularidades e impropriedades no governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Ninguém está falando do desemprego, né, de que praticamente 15 milhões de brasileiros, na subida da inflação, na alta dos juros. Todas essas discussões acabam em segundo plano diante da briga. Então o presidente Jair Bolsonaro gosta da briga, é um estilo da briga. Ele tem o estilo de brigar. E é uma briga que é útil pelos dois lados. É útil para despertar a sua militância e também para tentar esconder os graves problemas por que passa o Brasil. Elisa. Fernando Molica, os parlamentares foram eleitos pelo povo para trabalharem. O presidente da República foi eleito pelo povo para trabalhar. O Supremo Tribunal Federal estaria interferindo nesse trabalho do Executivo e do Legislativo, Molica? Olha, essa é uma discussão importante, né? O suposto excesso de judicialização da vida política brasileira. O Supremo ele tem um papel de defender a Constituição, isso está escrito na Constituição brasileira. O Supremo é o guardião da Constituição. Então ele pode e deve ser acionado nos momentos em que um cidadão, ou político ou não, qualquer cidadão, julgue que essa Constituição está sendo descumprida. Certamente nesse momento do governo Bolsonaro, a gente pode apontar ali algumas discussões, se o Supremo se excedeu ou não. Por exemplo, a própria abertura desse inquérito das fake news lá atrás, uma abertura motivada pelo próprio Supremo, o Supremo é que abriu de ofício esse inquérito, não houve uma provocação da Procuradoria-Geral da República, até porque a Procuradoria-Geral da República tem provocado muito pouco em questões que envolvem a presidência da República. Então é uma discussão, mas o Supremo decidiu que o processo é legal. Agora tem um ponto que é fundamental nisso tudo. O Supremo, nos últimos anos, apesar de ser um tribunal político, a própria composição do Supremo é definida pela política, o Supremo, nos últimos anos, abriu margem para essas acusações. O Supremo agiu de maneira muito política. Alguns exemplos específicos. O Supremo só afastou o Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados 20 dias depois que a Câmara aprovou o início do processo de impeachment da Dilma Rousseff. Havia um pedido lá desde novembro do ano anterior, mas o Supremo só aprovou esse pedido em maio. Deixou primeiro que o Eduardo Cunha, que teve um papel fundamental no impeachment, que o Eduardo Cunha botasse em votação o processo de impeachment. O mesmo Supremo que em abril de 2018 não reagiu àquele post do então comandante do Exército, Vilas Boas, em que ele era uma clara ameaça à possibilidade do Supremo decretar, aceitar um habeas corpus para o então presidente Lula, que estava preso. Então, naquele momento, o Supremo refugou. O Supremo, a suspeição do Moro, ela foi impetrada em novembro de 2018 e só veio a ser julgada agora. Então, essa indecisão do Supremo, essa busca do Supremo de ficar ligado à chamada voz das ruas, quando isso não deveria ser feito, tornou o Supremo mais frágil. O Supremo se fragilizou, se deixou contaminar pela chamada voz das ruas. Então entrou muito no debate político. Agora tem que aturar as consequências. É um ator político, mesmo quando acerta, mesmo quando faz frente a essas tentativas autoritárias do presidente da República, o Supremo tem essa mácula. Ele se deixou politizar demais, abriu demais a sua guarda. E agora está disputando numa arena política que não deveria ser o papel do Supremo Tribunal Federal. Elisa. Fernando Molica, o presidente da República pode ser considerado uma pessoa sincera ou alguém que não compreende os limites democráticos da palavra? E mais, a postura do presidente pode afetar no relacionamento com os próprios partidos, né, que de repente vão decidir, opa, vamos nos aproximar dessa postura. Não, queremos nos distanciar dessa postura. Olha, o presidente Jair Bolsonaro pode ser acusado aí de várias coisas, mas ele não pode ser acusado de não ser fiel à sua própria história.
de não ser fiel à sua biografia. Desde que ele virou deputado federal, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a tortura, ironizou parentes de desaparecidos políticos que procuravam por seus restos mortais, ele defendia que a ditadura deveria ter matado mais gente, ele nunca escondeu o que ele pensava. Ele sempre foi muito claro. É um caso muito curioso, porque muita gente, pessoas mais moderadas que votaram em Jair Bolsonaro em 2018, contavam que ele não cumprisse com suas promessas. É um caso quase inédito no mundo, o eleitor que não quer que o candidato cumpra a promessa. E ele está cumprindo, ele está sendo, na presidência da República, o mesmo Jair Bolsonaro que foi em sua longuíssima vida pública, em sua longuíssima trajetória como parlamentar. Ele foi isso, ele sempre demonstrou esse pendor autoritário, ele sempre demonstrou dificuldades de negociação, tanto que ele era um parlamentar quase que isolado no Congresso Nacional. Ele não teve uma atuação relevante, ele tinha atuação, ele aparecia nas manchetes, nos jornais, com aquelas declarações bem estapafúrdias dele, que ele mesmo disse uma vez que se ele não fizesse aquelas declarações, ele não seria entrevistado, ele não teria qualquer destaque nos meios de comunicação. Então ele cumpre o papel que ele sempre cumpriu para si mesmo como político. Então, agora, o eleitor, ao votar em Jair Bolsonaro, não pode alegar que não conhecia Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro presidente é o Jair Bolsonaro de sua trajetória política. É isso, não tem isso, disso ele não pode ser acusado. Elisa. Vamos agora para a PEC do voto impresso. Opa, pois não. Não, Elisa, desculpe. Esqueci de responder uma segunda parte, quando você me fala a questão dos políticos, do apoio político. Isso é difícil, porque a política envolve negociação. Política envolve busca de interesses, legítimos ou não. Mas essa busca de interesses depende sempre de acordos, de possibilidades de negociação. E o Centrão, que hoje é a base de apoio do Jair Bolsonaro, o Centrão sempre trabalhou assim em todos os governos. Governo Lula, governo FHC, governo Dilma, governo Temer, ele tenta fazer isso no governo Bolsonaro. Então, essa postura bélica do presidente da República atrapalha muito. Vai haver um rompimento agora? Não acredito. Para o Centrão, para os parlamentares, de um modo geral, é bom ter um presidente que precise muito do Congresso. Assim se pode arrancar deste presidente mais vantagens, mais concessões. Desculpe, Elisa. Pode interromper quando quiser, Molica. Você tinha um chorinho para poder me interromper. Já Sim. usaste, mas quando quiser repeti-lo, por favor, fique à vontade sempre. Afinal, a opinião aqui é sua, hein? Vamos lá. PEC do voto impresso. Os deputados federais, integrantes da comissão especial formada para analisar a PEC do voto impresso, decidiram pela rejeição do texto, que foi apresentado pelo relator do projeto, o deputado Felipe Barros. Foram, no resultado final, 23 votos contrários à impressão do voto como procedimento obrigatório nas eleições, contra 11 favoráveis. Apesar dessa derrota na comissão, a proposta pode ainda ser levada para a votação diretamente pelo plenário da Casa, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Molica, ontem a gente estava aqui imaginando como seria a votação e você já trazendo a sua opinião em relação a isso. Pois bem, hoje temos a resposta, então, que não foi adiante, não passou, mas ainda tem essa palavra do presidente, não é? Da Câmara, dizendo que ainda pode ser levado para voto aberto. Você acha que isso pode acontecer, que Arthur Lira vai querer levar esse assunto adiante? Olha, ontem à noite, bem à noite, eu conversei com uma importante liderança do Centrão, uma pessoa da base do governo, um deputado bem importante, que ele disse que o Arthur Lira ia tentar um texto de conciliação para evitar que houvesse vencedores e derrotados. Diante da radicalização, da briga principalmente com o Supremo Tribunal Federal, o Arthur Lira buscaria alguma saída política para isso. Eu ainda perguntei se seria a implantação do voto impresso num percentual de urnas, ele disse que não sabia. Enfim, há essa possibilidade. Agora, um ponto que é fundamental. No melhor estilo bolsonarista, o que foi votado ontem, esse substitutivo, era muito mais radical do que o projeto original.
Porque a ideia original, o que foi vendido o tempo inteiro? O voto impresso seria uma conferência, na medida em que houvesse dúvidas sobre o resultado de votação naquela urna, então haveria uma apuração do voto impresso. Só que o substitutivo que foi apresentado ontem pelo Felipe Barros, ou seja, o que foi votado, diz o seguinte, que a apuração dos votos se daria exclusivamente de forma manual, por meio da contagem de cada um dos registros impressos de votos em contagem pública nas sessões eleitorais, com a presença de eleitores e fiscais de partido. Ou seja, termina a votação naquela sessão eleitoral, cada um de nós vota, acaba, fecha a urna, chama fiscais de partido, chama eleitores, chama todo mundo e faz uma eleição. Isso em mais ou menos 400 mil sessões eleitorais no Brasil. Somos cerca de 150 milhões de eleitores. Na eleição do ano que vem, cada um vai votar 5 vezes, né? São 5 votos, deputado estadual, federal, presidente, então teríamos 750 milhões de votos apurados manualmente. Isso naquele clima, numa sessão eleitoral, cheio de gente gritando. Eu já cobri a eleição, a apuração de votos manual. Isso é muito bom para quem tem controle de máquina, para quem tem muita gente para trabalhar a seu favor, para quem tem cabo eleitoral, para quem tem capanga, que era a palavra muito usada há 30, 40 anos. Então fica aquelas pessoas pressionando, gritando, aí tem um mapismo, você não garante que aquele voto que foi registrado, que aquele voto vai ser mesmo aquele que vai ser colocado no mapa eleitoral. Isto seria um caos. A urna eletrônica veio para acabar com o caos da apuração, para acabar com a roubalheira na apuração, que prejudicava os candidatos menores, os partidos menores, isso em 400 mil urnas no Brasil inteiro. Seria um processo absurdo, um processo que nunca era assim, vocês até centralizavam as urnas num determinado lugar. Isso, em tese, poderia ser bom. Na prática, seria horrível. Isso beneficiaria muito quem tem um controle da máquina policial, quem tem um controle das estruturas de poder, quem tem um controle até sobre setores menos formais, digamos, mais marginais da sociedade brasileira. Então, essa proposta que foi derrotada ontem, da obrigatoriedade do voto impresso. Não precisa nem ter máquina. Era só podia votar no papel. Se é para apurar no papel, para que tem que ter máquina? Para que tem que ter urna eletrônica? Elisa. Vamos ao próximo tema, Fernando Molli, que agora é um combo, porque a gente vai colocar eleição do ano que vem junto com o apoio dos militares ao presidente Jair Bolsonaro. O comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, sinalizou a integrantes do governo que a força não vai apoiar qualquer tentativa de ruptura institucional no país. Esse recado foi dado e, segundo a apuração do analista de política da CNN, Caio Junqueira, chegou ao presidente Jair Bolsonaro. Embora haja nas forças apoio ao voto impresso, generais têm dito que não vão entrar em aventuras se o voto eletrônico for mantido e se o presidente Jair Bolsonaro for derrotado nas eleições de 2022. A CNN procurou a assessoria do Exército, que preferiu não se manifestar. Molica, na sua avaliação, então, esse atrito entre o presidente Bolsonaro e o judiciário pode custar o apoio dos militares? Eu acho que a situação é um pouco mais complexa, até pelo que eu tenho conversado com militares da ativa. Primeiro, de um modo geral, há uma identificação dos militares com essas propostas do presidente Bolsonaro, há uma identificação dos militares com as críticas que o Bolsonaro faz ao Supremo Tribunal Federal. Eles, de um modo geral, não engolem essa história de o Lula dos processos do Lula terem sido anulados depois de tantos anos, depois de ter passado por várias instâncias. Então essa é uma questão, há uma suspeita, há uma irritação com o Supremo Tribunal Federal. Mas sim, não há da parte dos militares uma lógica de golpista, uma lógica enfim, fechar o Congresso, fechar o Supremo. Isso não é isso não é um objetivo dos militares, por mais que eles possam estar irritados com o processo. Mas tem uma questão que é muito grave. Eu até conversei ontem com um oficial general sobre isso, que é a possibilidade. O presidente Jair Bolsonaro
tem uma influência muito grande sobre os policiais. As polícias estaduais estão subordinadas aos governadores, mas na prática os policiais estão muito ligados ao presidente Jair Bolsonaro. E há uma preocupação, inclusive nas Forças Armadas, sobre o que, em relação ao que esses policiais podem fazer, inclusive no processo eleitoral. Aí eu perguntei, mas vem cá, e aí, o que os militares fazem? Os militares vão à rua para conter uma eventual revolta, um eventual motim? Bem, militar só age quando é acionado. E a Constituição brasileira, aquele famoso artigo 142, é muito dúbio em relação a isso, porque diz o seguinte, que as Forças Armadas, entre outras coisas, se dedicam à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, ou seja, por iniciativa de qualquer poder, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, as Forças Armadas podem garantir a lei e a ordem. Mas o mesmo artigo diz que as Forças Armadas estão organizadas sob a autoridade suprema do presidente da República. E num conflito, se o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso Nacional, um desses dois poderes, acionar as Forças Armadas para conter um motim, e o presidente não quiser, e o presidente da República não quiser, o que fazem as Forças Armadas? Essa, eu acho que hoje é a pergunta para o fim de semana, é a pergunta ali de $1 milhão, é a pergunta da democracia brasileira. Elisa. Próximo assunto, um grupo de empresários que aderiu ao manifesto que repudia os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral já passou de 6 mil assinaturas. Segundo afirmou o ex-presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, o Fábio Barbosa. Foi durante uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. O presidente da República não é citado nominalmente no texto, mas afirma objetivamente que o país terá eleições e seus resultados serão respeitados. Os empresários também temem que a situação de crise política entre os poderes possa afetar a economia brasileira, que já está severamente impactada pela pandemia. Qual a sua avaliação desse manifesto, Molica? Eu estava aqui trazendo as informações e lembrando daquela marcha empresarial em maio do ano passado. Lembra que o presidente fez, levou um grupo de empresários, representantes da indústria, foi pessoalmente conversar com o então presidente Dias Toffoli do STF, chegou de surpresa, querendo fazer ali uma pressão presencialmente com empresários. E agora uma lista de empresários fazendo um manifesto. Como você avalia essa situação? Naquela outra marcha, a tal marcha tinha a ver com medidas restritivas, né, a circulação de pessoas por conta aí da pandemia. Agora, empresário precisa de estabilidade. Todos nós precisamos de estabilidade nas nossas vidas, né? É muito bom saber que a gente pode sair de casa e ir ali na esquina comprar alguma coisa. Sabe, se tem uma revolta aqui na esquina, é complicado. Então imagina na economia, o investimento são os nossos investimentos pessoais. A compra de um carro, a compra de um eletrodoméstico mais caro, a gente pensa, será que eu vou ter dinheiro para isso? Será que vale a pena? Tu imagina investimentos de milhões de reais, eventualmente bilhões de reais. Isso precisa de estabilidade, isso é fundamental em qualquer país para dar segurança ao empresário de investir. E a estabilidade pressupõe também regras democráticas, o cumprimento da Constituição, a previsibilidade das eleições, a certeza de que os vitoriosos serão empossados e que os derrotados aceitarão a derrota. Isso é fundamental numa vida democrática. Não dá para viver aos sustos, não dá para viver hoje sem saber se semana que vem os ventos vão mudar, se no mês que vem o presidente da Câmara vai dar início a um processo de impeachment. Não dá para ficar o tempo inteiro preocupado para saber se o Supremo vai concluir, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro deve ser indiciado em algum desses inquéritos. Isso cria uma situação muito instável para cada um de nós e muito mais para quem investe, para quem quer ter certeza daquele investimento. Então, é uma situação muito delicada. Agora, só para concluir, essa revolta, digamos, desses setores mais institucionais e empresariais ajuda muito também no discurso de Jair Bolsonaro, que adora se colocar como perseguido dos poderosos. Isso, para a base dele, tem um efeito assim muito contraditório, eventualmente até favorável. Elisa. Fernando Molica, boa sexta-feira para você. Bom descanso no fim de semana, pelo menos descanso do Liberdade de Opinião. E segunda-feira a gente se encontra de novo. Sextou. Abraços. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.